Livros do Caralho, um interlúdio de livros da pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Olá, bem-vindos a mais um interlúdio de livros da pizza, e o interlúdio é sempre um livro do caralho. Pode não vir a ser. Para mim é. Ok. Para muitas pessoas pode não ser. Guinchei agora um bocado. Pode não ser. Parece que tem mudança de voz. Yeah. Não é. Mas estou fogueado. Está calor. Estás a crescer, Sérgio. Está calor, vim à pressa e estou com pressa. Ok. E eu, É sim, escusado hoje... é dizer as neiras, sabes? Gosto pouco quando usas do calão no nosso podcast. Já teve pessoas a chamarem-nos malcriados. Sim. Já houve pessoas a dizer que nós não somos naturais a dizer asneiras. A sério? Sim, que somos uns politicamente corretos armados ao... Que dizem caralho só para parecer caralho, bem. Ai, caralho. Ai, ele agora meteu aqui um caralho para parecer uma pessoa do povo. Acusam-nos disso. É? Sim. Acusam-nos? Eu nunca vi nada disso. Mas acusaram-te a ti, mandaram-te uma mensagem privada a dizer: olha, o teu caralho não é natural. Não, mandaram. Houve um comentário. Eu estou a dizer acusam, houve um comentário. Ok. Espero que esse filho da puta esteja a ouvir. Sim. Esse cabrão de merda. Cabrão, como é que se diz? Esse invertebrado de merda, que não tem outro nome, percebe? Não tem espinha dorsal, tem uma espinha de merda, em vez de espinha dorsal, está a ver? E ele que vai para o caralho. Vai passar a ser ele aí para o caralho. Ele é esse filho da ganda puta. Aquele que diz que nós não somos naturais a dizer asneiras. Somos. Eu cresci a dizer asneiras. Onde eu moro, caralho é uma vírgula. Por acaso nem é. Sim. Por acaso nem é. Isso é uma coisa. Sabes qual é que foi a minha primeira palavra? Qual? Mamã. Mas a segunda foi filha da puta. Logo assim. Tudo junto. E depois esternocleidomastoide. Sim. A mim foi ácido desoxirribonucleico. Foi? Foi. Nunca tinha falado até às aulas de biologia do 9º ano. A quarta minha foi leites. Ciências. Leites. Leites é uma boa palavra. É. Vamos então. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente e que gostei. Que se chama Livre e a autora é Leah Ippi. Aí, logo na altura das eleições. Na altura das eleições, eu vou aconselhar um livro livre, chama-se Livre. Anda, dá-lhe Maria Francisca Gama, anda. Pois. Dá aqui, está a entender, está a dar a entender. As pessoas podem escolher dois caminhos. Há o caminho da esquerda. Podem tomar a iniciativa da direita. Sim. E em princípio vão dançar, vão ver o vosso mérito reconhecido. Uhum. E tem o caminho da esquerda em que... Podem ser livres? Não. Livre... Isto leva-nos para este livro, e é um livro muito interessante, que aborda o conceito da liberdade. E é a história, o subtítulo é Como me tornei adulta no fim da história. Mas é ficção? É não ficção? É não ficção, é um livro de memórias. A Leah Ippi é uma académica, ela é investigadora na London London School of Economics, na área da filosofia e da ciência política. E ela é albanesa. Okay. E cresceu na Albânia, nasceu nos anos 70, final dos anos 70, e cresceu na Albânia na transição do regime comunista para o regime, entre aspas, democrático. Como chamava? Era o Enver... Sim, Enver Hoxha. Exatamente. E ela vive essa transição e conta essa história, e o livro é muito interessante pela história dela. Permitiu-me conhecer a realidade da Albânia, que é um país sobre o qual eu não sabia nada. Aliás, sabia pouquíssimo. Fez-me conhecer um pouco a história desse país e através dos olhos dela, que ela era criança na altura, quando foi feita essa transição, daí sim, o fim da história, o chamado fim da história, é uma referência ao Fukuyama, que indicava que a democracia liberal era o fim da história e que depois disso, eu não sei, não quero não haveria mais. Erro. Não haveria mais, não é bem isso que ele diz. Atingiu o máximo, ou seja, a democracia atingiu o máximo expoente com o demoliberalismo. Sim. E, portanto, depois disso era impossível de melhorar. Logo, ele atribuir o fim da história, atribuiu em 98, em 2001 fodeu-se. Ele não se fodeu, porque ele não diz que a história a partir daqui não há mais nada. O que ele diz é o máximo que se pode atingir. E que depois disso o máximo que podes fazer é tentar proteger a democracia liberal de ameaças que possam eventualmente mas surgir. O que ele estava a tentar dizer, e essa é a crítica, é que, como a Maria Francisca Gama, mas de uma forma mais simplista, é que atingimos aquela
o liberalismo na economia e na democracia, que não há nada melhor do que isto. E sobretudo com aquela invectiva à direita. Portanto, falava-se da morte da esquerda no final dos anos 90, falou-se da morte da esquerda no final de 2008, 2009. Aliás, há um livro muito giro em inglês que se chama What's Left, dessa altura, que foi traduzido O que Resta da Esquerda, e, como é óbvio, estamos a assistir à morte das esquerdas agora. O que é engraçado termos tido já 3 mortes de esquerdas em 30 anos. Ok, mas aqui, neste livro, ela cresce naquele regime meio stalinista do Enver Hoxha. Penso que ele já tinha morrido, mas era a continuação do regime, um regime de inspiração stalinista que se cortou até com outros tipos de comunismo. Eles é que eram um comunismo puro, e havia ali uma dinâmica ela fala da doutrinação que tinha na escola. Eles tratavam, por exemplo, o Enver Hoxha como o tio Enver, e sentiam-se realmente amor por aquela figura. Quando ele morreu, toda a gente chorou, tipo uma coisa, aquelas cerimónias tipo Coreia do Norte. A capa, na edição portuguesa, é ela a abraçar uma estátua de Stalin sem cabeça, no meio daqueles tumultos que levaram à queda deste regime. Alguém decapitou a estátua de Stalin e ela ficou muito triste porque tinha boa impressão de Stalin, porque era o que ela ouvia na escola. E o livro começa assim. Ele é editado em Portugal pela Casa das Letras, não é? Casa das Letras, sim. E ela conta essa história, fala sobre a família dela, porque ela, no fundo, não conhece verdadeiramente a posição da família dela. Ela sabe, eles incentivavam-na a ser pró-regime, mesmo que internamente não fossem. Ou seja, nós percebemos que o pai dela é comunista, a mãe dela é assim mais crítica, mas críticas mais contidas, mas eles não podem revelar-se verdadeiramente o que são, até para a protegerem, para ela não ir para a escola dizer: os meus pais disseram isto, não sei o que, do Enver Hoxha, então mais vale aqui manter a doutrinação em casa. E este é o lado insidioso deste tipo de regimes totalitários. E depois a democracia fala também das filas de racionamento, fala por exemplo, pormenores engraçados. Eles tinham ter uma lata de Coca-Cola vazia, era tipo um objeto de decoração que eles prezavam muito. Nem sequer sabiam o que era, mas tipo, é bonito e tinham em casa. Tipo, filmes deles devem estar loucos. Quase. E em plena Europa, nos anos 80. Sim. O que é curioso. E depois fala da transição para a democracia liberal. Finalmente eles conseguiram atingir a liberdade. E uma pessoa sabe que a Albânia, a liberdade, enfim, é muito relativa a isto. E o interessante do livro é esta reflexão que ela faz. O que é de facto liberdade? Nós tínhamos liberdade no outro regime? Não tínhamos. No novo regime em que nos deram a liberdade, ok, pudemos expressar-nos, etc. Mas havia miséria, houve uma guerra civil provocada por um esquema Ponzi em larga escala que, de repente, o pouco dinheiro que as pessoas tinham deixaram de ter, e rebentou uma guerra civil na Albânia, e a qual eles ainda sofrem essas consequências. O que a liberdade, entre aspas, trouxe também foi tráfico humano. Sim. E essas coisas horríveis que associamos a esse tipo aos Balcãs, também veio com a liberdade, entre aspas. E é nesta dicotomia que ela faz a reflexão sobre a vida dela. É muito bem escrito, é muito interessante. O background académico dela dá uma densidade a este percurso que é muito interessante. Sim, o viveres na primeira pessoa, mas conseguir exprimi-lo não só na primeira pessoa, mas conseguir dar uma visão mais macro, não é? É isso. E ela, depois de sair da Albânia, ela estudou Marx, tendo a experiência de viver sobre aquele marxismo durante esse tempo. E isto, lá está, afetava a forma como ela discutia o Marx com os colegas. Ela não é, eu penso, até fiquei com a ideia que ela, posso estar enganado, que ela até é marxista, mas tem esta vivência que lhe permite perceber que na prática as coisas não são aquelas que o jovem idealista pensa que vamos fazer a revolução e não sei o quê. Não, há nuances. Há nuances. Ao lado, na Jugoslávia, o Tito, o general Tito, ele quebrou com o Stalin também, e tentaram fazer um comunismo de um só país na Jugoslávia. Tentaram fazer essa experiência de quebrar até com a Terceira Internacional e tudo mais, que é interessante. Há um escritor, eu queria mencionar este escritor, e confesso que não li
um único livro dele. Tenho 3 livros dele em casa, ainda não li, que vinha sendo mencionado como um potencial Nobel, que é um escritor albanês, que é o Ismail Kadare, que morreu ano passado, em 2024, e falava-se que poderia ser prémio Nobel. Ele tem livros editados em Portugal em várias editoras. Tem um que é Um Jantar a Mais, que também acho que retrata, digamos assim, influência nazi na Albânia durante a Segunda Guerra Mundial, e tem outro que se chama Abril Despedaçado, que foi o primeiro que eu comprei, mas confesso que nem sei qual é a temática, mas queria mencioná-lo. Ok. Fazer um shout-out ao Ismail Kadare. Já Ele, agora, se a nos estiver a Dua Lipa ouvir, também, a Dua Lipa, porque não? Também é uma Mas o pai albanesa dela- de sucesso, ou o Kosovar, pai dela, não sei. pois, ou é de Montenegro, o pai dela é de Kosovo, pai? Ela é Kosovar, Ah. mas é albanesa. Ok. Portanto, eu não... Pá, essas coisas dessas etnias do centro da Europa ainda é meio bizarro para nós, não é? Que Sim. estamos as nossas fronteiras estabilizadas Nós há que 900 somos anos. Puros sangues. Não, mas temos as fronteiras estabilizadas, não Claro. houve... Nós não sabemos que é limpeza étnica há muitos séculos. Yeah. Tu tens um escritor, o Joseph Conrad, que nasceu na atual Ucrânia, mas que é considerado hoje Polónia, e que começou a escrever em inglês aos 22 anos e é considerado um escritor inglês. E por isso é que eu acho interessante estas histórias, que era uma história que eu não fazia ideia, e muito bem contada. É aquilo que se chama, é um livro coming of age, de uma criança a amadurecer, Yeah. e no meio de um ambiente mais tumultuoso possível, em que ela acaba por ser inocente durante o comunismo, porque era a realidade que ela tinha. Yeah. Apesar dela intuir algumas coisas da história familiar dela, também não quero revelar demasiado sobre o livro. Ela não sabia tudo. E depois acabou por saber a verdade. E esta reflexão sobre o que é ser livre é muito interessante. Ganharam, de facto, liberdade de expressão com o fim do comunismo. Mas perderam também coisas. Que o regime antigo lhes dava, que eles deixaram de ter, por exemplo. Deixaram de ter algum tipo de segurança, passaram a estar entregues eles mesmos. A partir do momento em que miúdas eram raptadas para se prostituírem na Itália, qual é a liberdade? Ok, há a liberdade de expressão e essa liberdade de impedir que isso aconteça. É um livro fixe para quem gosta de memórias, para quem gosta de política, e para quem quer conhecer mais um bocadinho da Albânia. E é um coming of age, que é sempre um género fixe. Há tantos assim, não é? Tu, algum livro de memórias assim deste género que tu recordes? Não me recordo, por acaso. Mas, assim, coming of age, o livro mais citado de coming of age é o do Catcher in the Rye. Sim, mas que não é memórias. Não é memórias, sim. sim. Neste livro, na edição em inglês, pelo menos, tem um blurb da Tara Westover, que é conhecida, uma escritora conhecida, Tara Westover, sim. Que ela também é conhecida por também ter um livro de memórias deste género, de coming of age, que é também muito conhecido. Eu li há uns anos e é bem fixe, chama-se Educated. E ela cresceu numa família de mormons, daquelas mormons isolados, e que não pôde estudar, e ela a contar a história dela sobre como vivia isolada, sem qualquer tipo de educação, no meio do nada, até ter um PhD em História em Cambridge. Até aos 17 anos ela não tinha educação, por exemplo. Ok. E é também um livro muito interessante desse género, também uma mulher, neste caso uma rapariga, porque elas são meninas, quando começam as histórias delas, histórias de meninas que crescem em ambientes adversos e que conseguem, tanto no caso de uma como no caso de outra, conseguem superar as circunstâncias em que cresceram. São histórias felizes, mas também fazem-nos pensar em todas as pessoas que ficaram para trás, não é? Okay. E isso é que é triste, porque no caso da Alia Hippie, os pais dela, ela vem de uma família que obviamente eram pobres, como toda a gente era, durante o regime comunista, depois não sei. Antes não sei, e depois também não sei, mas durante ninguém iam para as filas de racionamento como todos os outros.
Mas ela tinha uma coisa boa a favor dela. Tanto os pais como a avó que a criou eram educados. Por exemplo, a primeira língua dela era francês, ou seja, nem era albanês. A avó só falava com a miúda em francês, o que já mostra. É revelador de um background bizarro. Parece aqueles salões dostoiévskianos, não é? Sim, é em que eles estão a ter uma discussão filosófica em francês. É uma cena bizarra, mas depois percebes. E ela tem isso a favor dela. Uma família educada que é desafiável e que inspirava e tudo. No caso da Tara Westover, não, era o contrário. Ela vivia no meio do nada, no meio de fundamentalismo religioso, com pessoas que a amavam, sem dúvida, isso são coisas que não estão desligadas, mas que tinham um destino traçado para ela, que era casar-se, ter filhos, etc. Ser uma de várias mulheres de um homem. E ela conseguiu superar a circunstância dela. Nem toda a gente consegue isso. Pois, exato. Não é só mérito individual, infelizmente, também tem alguma coisa disso, mas é um género que eu gosto bastante e faz sentido nós também recomendarmos memórias nos livros do caralho, visto que esta temporada temos referido várias memórias da pizza, não é? Pois é isso. Em que o coming of age eu era ligeiramente rico e depois tornei muito rico. Sim. E aldrabão, mas isso não importa. Sim. E vou-te ensinar, toda a gente pode ser como eu. Isso é estúpido. Sim, tens a Prémio Nobel da Paz, a Malala, tem um livro de memórias também. Eu não li, mas conheço mais ou menos a história dela. E se ela, para além daquilo que ela pensa, se ela pode defender aquilo, teve um apoio do pai brutal, ou seja, que não é normal naquele contexto tu teres um apoio de um pai a uma filha, mulher, para lhe permitir ser aquilo que ela quer ser. Sim, o que lhe aconteceu, o facto dela ter sido baleada por talibãs quando estava a ir para a escola, era porque em casa já tinha quem lhe falasse da importância da escola. Claro. Não é? Também é uma história extremamente triste, podia ser mais trágica. Lá está, a história individual é inspiradora. Claro que é. Mas faz-nos pensar em todas as uma histórias ida que não normal, são não é? contadas. Sim, as que não são contadas. E isso sobretudo é o privilégio que tu tens de eu posso ir para a escola. E não há essa questão, posso, e as filhas podem ir para a escola sem haver pessoas que dizem vocês não deviam andar na escola, vou chicotear na rua porque me apetece. E outra coisa interessante no livro da Lia Hippie, que é, nós temos um privilégio ao termos crescido em democracia e num país livre, também com os seus problemas. Ninguém está aqui, ninguém vai escamotear isso. Mas, sim. Já nunca tinha ouvido usares a palavra escamotear. Escamotear, sim. Eu acho que nunca tinha usado. Pois não. Mas estiveste bem. Um gajo tem um podcast de livros, tem de aprender palavras novas. Senão não vai para aqui. Senão já há tanta gente a chamar-nos burros nos comentários. Pois é isso, mas ao menos temos de usar. Escamotear, foda-se. Não, não foi natural. Não foi natural esse foda-se. Não foi. Foi um foda-se de um choninhas. Que foi. Fiz uma pausa antes de dizer foda-se. Eu acho que nunca disse que não era choninhas. Eu não ando para aí a armar-me mal e eu boto foto dos cornos e não sei o quê, que é o contrário de choninhas, não é? Mas tu no Twitter és um bocado assim. Ameaçado de porrada. Não é porrada, mas insultas muita gente. Insulto. Insulto. Atrás do teclado somos todos corajosos. Somos todos ramos. Sim, está bem. Agora cara a cara não sou. Não. Okay. Eu acho que cara a cara também insultava. Mas ali a hippie, eu já não me quero. O privilégio. Que é, uma pessoa pode crescer toda a vida num país como o nosso sem pensar em política. Sim. Que é estúpido de fazeres isso, porque a política é importante e é estúpido, mas há muita gente que cresce, eles são todos iguais, que se fodem, nem vou votar, olha, desta vez voto PSD porque os outros já estão há muito tempo e não sei o quê. Mas isso é um privilégio tu viveres assim. Sim. Quando tu tens um coming of age destes, numa situação de primeiro de ditadura, totalitarismo e depois de guerra civil, com milhares de pessoas a morrer à tua volta, tu não podes dar ao luxo de não pensar em política. Claro. A política rege a tua vida. Sim. A política é tudo. Portanto, também dá para nós metermos a mão na consciência. Mas isso faz lembrar, já viste aquela entrevista do Zeca Afonso?
pós 25 de Abril, em que ele está na rua e o jornalista até o trata, pá, o que é que tu achas que, pá... E ele diz que temos de levar a política àquelas pessoas que nunca tiveram de se interessar por política, aos mineiros, aos agricultores. Sim, mas a política faz muito parte da vida deles e faz parte da vida de toda a gente. Eu não estou a falar desses casos extremos em que há alienação porque as pessoas simplesmente são tão exploradas que não têm espaço mental para mais nada. Eu não estou a falar desses. Eu esses respeito. Eu estou a falar daqueles que se dão ao luxo de dizer não me interessa por política, eu estou tão bem. Eu só sei que eles são chulos e que de vez em quando eu tenho que pagar impostos e não gosto. Sim. Eu estou a falar desse tipo de privilégio. Ou de dizer, eu vou votar no Montenegro, eu não sei o programa, mas ele é um gajo porreiro e ia tomar uma cerveja com ele. O pessoal que usa esse critério, ele é boa pessoa, ele parece ser um gajo porreiro, por isso vou votar nele. É um bom critério, sim. Isso é um luxo, tu poderes pensar nisso, tu poderes pensar assim. Por isso é que este livro é muito importante, também para percebermos o nosso privilégio e para percebermos e não nos acomodarmos a esse privilégio, porque podemos, de um dia para o outro, podemos perder isto. Exato. Vou colocar estamos aqui a ver, na minha lista, na minha wishlist. E estamos a ver as coisas. Sim, eu também recomendo, um dos motivos pelos quais recomendei, que eu estava a ler e acho que é um livro que tu és capaz de gostar. Sim. Nem todos que eu recomendo, eu diria, o Bruno vai adorar isto, mas este livro acho que pode ser a tua cena também. Qual é que tu achas que recomendaste até agora que eu não ia gostar? Acho que ia gostar quase todos. Sim, de repente não me recordo de nenhum em específico. Pois. Mas acho que este especialmente é um livro que tu és capaz de gostar. Porque tem muitas das coisas que eu sei que te interessam. Yeah. E é um livro fixe. Isto para dizer, sim, é isso. Não podemos dar como adquirido aquilo que temos. Porque é um luxo, de facto, nós não nos preocuparmos muito com política num contexto em que vive relativamente estável. Mas se nos acomodarmos a isso, as merdas mais vão acontecer como estão a acontecer. Porque também não é gradual. Não é de um dia para o outro, de repente, guerra civil, fode-se tudo. Não, de repente metes um gajo que chega. Depois metes 50. Depois, eles são 50, se calhar os partidos moderados têm de fazer as cenas que eles querem para lhes tirar força, mas isso já é uma vitória para esse lado. E depois eu não sou imigrante. É chungo o que estou a dizer dos imigrantes e o que fazem, mas eu não sou imigrante, a minha família é imigrante, não tenho de me preocupar. E vais concedendo estas coisas. Sim. E dás por ti e estás num... Tu conheces aquele discurso também do Bernie Sanders, tem muitos anos, de ele estar a falar perante uma plateia que diz: se eu vos dissesse imediatamente que as políticas que eu tenho para vocês é que os ricos passem a pagar menos impostos, vocês passem a receber menos, que passam a ter dificuldades de ir ao supermercado, vocês votariam num partido que defendesse isto? E a malta toda que está à frente diz: não, ok, para eu conseguir implementar estas medidas, primeiro tenho de vos dividir e tenho de dizer que o facto de vocês estarem a receber menos, a culpa é dos negros. E, portanto, já vou conseguir ter pessoas umas contra as outras. E enquanto eu vos colocar a discutir, depois, no final, consigo implementar a política. E o gajo fez isto há 20 anos, Pois, que é o que está a acontecer. É o que está a acontecer, mas é uma coisa que não é nova também. Não é nova, não. Não, mas este partilhamento ou estas ideias de que não temos de ser dogmáticos na questão da saúde, não temos de ser dogmáticos na questão da segurança social, está a entrar, não temos de ser dogmáticos na questão da educação, é precisamente tu dizeres, ok, todas as conquistas que foram feitas até aqui, de escola pública para todos, do Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, etc, temos de repensar isso. Uma coisa que não foi atingida na plenitude, não é? Mas que foi uma vitória para muita gente e foi um elevador social para muita gente e que permitiu aumentar a esperança média de vida. Chegas aqui a uma altura que tu dizes, temos de repensar isso, as coisas não estão a funcionar, temos de pensar porque é que não estão a funcionar. Será que foram as mesmas pessoas que cortaram nisso, que permitiram que isso não funcione, para depois desculpar, não funciona? Pois. Sim, mas a ideia de arranjar um bode expiatório não é nova. Não, isso não. Podem ser os gays. Pergunta àquele senhor do bigodinho. Pois, é isso. Não é? Pode ser grupos étnicos, podem ser os gays, podem ser tudo ao mesmo tempo, podem ser imigrantes, podem ser comunistas, podem ser tudo ao mesmo tempo. Um grupo de pessoas, sim. Um grupo de pessoas e é interessante porque é uma coisa que vamos abordar no próximo episódio, Livros da Pizza, também, de outro ângulo. Portanto, fiquem por aí. Uma palavra de apreço que eu tenho de deixar às fãs da saga das Fadas que Fodem.
porque nós fizemos um episódio que tem mixed reviews. Há pessoas que acham aquilo muito chato, há pessoas que gostam. E entre as pessoas que têm gostado, temos recebido bom feedback de fãs da saga que dizem: rime com o vosso comentário, as críticas fazem sentido, leiam o segundo, o terceiro e o quarto, que são muito melhores. Esse de facto é um livro da pizza, mas a saga é interessante e respeitamos o sentido do humor, e isso é fixe também, não é? E fez-me, apesar de a minha experiência traumática de ter lido aquilo, mantém-se, não passei a gostar do livro, mas passei a respeitar mais. Exato. E se calhar há ali alguma coisa, porque se a saga atrai pessoal com este tipo de espírito crítico, se calhar não é assim tão má. Pois é isso. Epá, portanto, sim. Obrigado por esse feedback. Continuem a dar feedback. Deixem a vossa pontuaçãozinha de 5 estrelas no Spotify. Subscrevam no Spotify. Sigam no Instagram. E se quiserem conteúdo exclusivo, tem o Patreon. JC de Direita no Patreon, pelo módico preço de 2 cafés e 1/3 de café. Pois, não é? porque tem 2 euros. O IVA. 2 euros. 2 euros e apoiam o podcast, a independência de podcast, a aquisição de livros de merda e sobretudo, apoiam financiariamente os livros da pizza. Sim, e sairá em breve mais um episódio exclusivo lá. E é isto. Até para a semana. Livros do Caralho, um interlúdio de Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike.